Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero te convidar a cantar ao Senhor. Quem me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, maravilhados o adoramos. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem transforma a minha vida e faz dos órfãos filhos e filhas. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem governa entre as nações e como o sol brilha em majestade. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá?
Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Essas duas músicas têm uma coisa em comum. Se você reparar, a primeira música, Maravilhosa Graça, diz que ele é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, ele é aquele que me liberta do meu pecado, abala a terra com sua voz, transforma os órfãos e filhos em filhas e governa entre as nações. Nós chamamos Jesus, ou Deus, de Rei. Na segunda música nós cantamos, ó Rei das Nações, é um Rei que governa sobre as nações. Nós estamos numa série sobre Jesus e a série se chama Jesus. Essa interrogação se faz necessária porque a gente está numa busca por reconhecer Jesus. Nós queremos entender se esse Jesus que nós tanto adoramos aos domingos na igreja, ele corresponde ao Jesus da Bíblia. Se o Jesus da Bíblia tem a ver com o Jesus do cristianismo, ou será que o cristianismo em algum momento começou a adorar um outro tipo de Jesus, uma imagem maquiada, polida e distorcida de Jesus, enquanto o Jesus verdadeiro queria trilhar um outro caminho? Então essa é a nossa série, nós estamos buscando pelo Jesus da Bíblia. E quando nós cantamos dizendo que Jesus é rei, que Jesus é governador, que ele é governante, que ele governa sobre as nações, nós estamos atribuindo a Jesus um título de ordem política. E essa palavra geralmente causa arrepios. Já fala assim, falou de política, de novo vai falar de política. Eu tenho dito aqui, a cada semana a gente está trabalhando uma palavra grega e a palavra de hoje é a palavra polis. Polis tem a ver com cidade, polis significa cidade. Mas quando nós falamos da polis, da cidade, nós temos que entender que cada cidade, quando a cidade se organiza, quando pessoas se juntam para morar num espaço determinado chamado de cidade, precisa haver regras. E quando essas regras são criadas, o sistema que organiza uma cidade é chamado de política. Agora, não se assuste com essa palavra, porque quando a gente fala de política, a gente não está falando de partidos políticos, a gente não está falando de eleições, a gente não está falando de candidatos, de prefeitos, de vereador, de presidente, de deputado. A gente não está falando da política partidária ou da máquina estatal. A gente está falando da vida na cidade. Nossa vida na cidade é uma vida política. Quer ver, por exemplo, você só está assistindo esse vídeo agora porque uma lei autoriza que você tenha internet na sua casa. E não só uma lei autoriza, como a lei autoriza que seja cobrado por essa internet. E você só consegue pagar por essa internet porque você tem um salário e um trabalho que também está regido sob regras da legislação. Então, toda a nossa vida é uma vida política. Por exemplo, o que você pode ou não pode fazer com a sua esposa, com seu marido ou com seus filhos está debaixo de leis. E essas leis determinam muito da nossa vida. Por exemplo, esse celular que eu estou gravando, quando eu comprei esse celular, paguei imposto sobre ele. Você também pagou imposto sobre a televisão ou sobre o computador no qual você está assistindo esse vídeo. Tudo na nossa vida está regido sob regras que tem a ver com a vida na cidade. Então o tema de hoje não é a política partidária. A gente não vai entrar nessas polêmicas, nesses assuntos espinhosos. Nós vamos falar sobre como Jesus é um líder para além dos muros da religião. Jesus foi um líder existencial, um líder para a vida. É isso que nós queremos tratar aqui hoje. A vida de Jesus, desde o comecinho, eu vou citar vários versículos aqui para mostrar como a vida de Jesus ela transcende a religião, como Jesus não fundou um cristianismo, Jesus não inaugurou uma nova religião. E a vida de Jesus nos convida a um outro estilo de vida, que não é aderir a uma nova religião, é muito mais que isso. Vamos olhar para alguns textos. Eu quero começar com a leitura de Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse trecho é muito simbólico para o que a gente vai falar hoje.
A gente tem o costume de, quando a gente fala a palavra Jesus, o nome Jesus, a gente já, no nosso cérebro, a gente já associa ao departamento chamado religião. Se você conversar com qualquer pessoa na rua, perguntar sobre quem era Jesus ou o que Jesus fez, alguém vai dizer, ele era um líder religioso, ele era um mestre religioso. Mas Jesus era muito mais do que isso. Primeiro que a gente tem que entender que o judaísmo daquela época não era simplesmente uma religião, era uma nação, era uma etnia. Então, as regras da religião judaica eram regras para a cidade, eram as leis da cidade. A gente já falou semana passada como a mulher pega em adultério foi levada diante de um tribunal e ia ser sentenciada e apedrejada pela lei judaica. Então, é um tribunal secular nesse sentido, é um tribunal do mundo, não é um tribunal religioso apenas e simplesmente. Por isso, aqui nessa passagem, a gente tem uma coisa curiosa. Jesus está na sinagoga, ele está num ambiente religioso, mas não é apenas um ambiente de adoração a Deus no sentido vertical. Era também um ambiente onde eles abriam a lei e discutiam a aplicação da lei para a vida cotidiana. Então, era, de certa forma, uma escola de ética e cidadania. Não era apenas um ambiente de falar de espiritualidade, ou uma espiritualidade ascética que sobe no monte e só quer adorar a Deus e quando volta desse monte não sabe o que fazer com a vida cotidiana. A sinagoga não era esse ambiente. A sinagoga era um ambiente onde eles abriam a palavra de Deus, liam e aplicavam para a vida. Por isso, Jesus, ele sempre foi temido como revolucionário político. Ele foi sempre temido como alguém que queria causar uma insurreição contra Roma. A gente pode conversar mais sobre isso. Tem muitos versículos que falam sobre como Jesus era temido enquanto líder político. Herodes, quando fica sabendo do nascimento do rei dos judeus, rei é título político, era título de Herodes, Herodes vai mandar perseguir, vai mandar assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo na região de Belém, para poder acabar com esse novo rei. Quando os sacerdotes levam Jesus diante de Pilatos, dizem que ele disse que não era para pagar imposto a César, fake news, né? Porque Jesus falou que tinha que pagar o imposto a César. Então eles inventam uma história para dizer que Jesus estava causando uma desordem de cunho político para que Roma assassinasse Jesus. Jesus, em algumas passagens, ele vê que o povo quer proclamá-lo rei à força e ele se esconde do povo. Então existia essa expectativa de que Jesus fosse um líder, não do aspecto religioso. Eles não queriam que Jesus fosse sumo sacerdote. Eles ansiavam e esperavam que Jesus fosse um líder de ordem política. Messias era a palavra que era usada desde o rei Davi. Era o ungido para governar. O Messias é o ungido de Deus. Mas o ungido de Deus naquele tempo era chamado de ungido para governar. O rei dos judeus era o Messias. Quando o imperador se empoderava de títulos para dizer que ele era a autoridade maior na terra, ele dizia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, o Príncipe da Paz, que ele era o ungido da parte de Deus, o Cristo ou Messias. Então, esses títulos de Jesus não dizem respeito apenas à ordem religiosa, dizem respeito à vida na cidade como um todo. É como se Jesus tivesse aparecido, tivesse lá um prefeito, um presidente, e alguém começasse a dizer, olha, nasceu um novo presidente, nasceu um novo prefeito. Então, essa vida de Jesus, ela era muito mais impactante do que apenas dentro do gueto da religião judaica. É por isso que Jesus, nessa passagem, quando ele está na sinagoga ensinando, ele abre no livro de Isaías e olha o que ele lê. Ele lê o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim. A gente pode entender isso de ordem religiosa no sentido de um espírito transcendente, metafísico, sobrenatural está em mim, na minha corporeidade. Tudo bem, até aqui, ok, esse Espírito de Deus está em mim, está em você, está em nós. Mas olha o que Jesus diz. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, anunciar boas notícias aos pobres. Pobre é uma palavra que tem a ver com economia, tem a ver com as finanças, tem a ver com o sistema econômico. O que Jesus está dizendo? Eu vou anunciar boas notícias aos pobres. Parece uma coisa ligada à assistência social, ao serviço social, alguém que anuncia boas notícias aos pobres. Não tem só a ver com religião. Olha o que Jesus continua dizendo. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Proclamar liberdade aos presos parece algo ligado à área do direito, à área da advocacia. Então, muito mais do que a religião, a recuperação da vista aos cegos pode ter a ver com oftalmologia, os milagres de Jesus na área da medicina, ou se a gente for entender isso no sentido figurado, na filosofia de abrir os olhos daqueles que não enxergam a existência, a vida.
para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor, quer dizer, anunciar a todas as pessoas que sofrem, que choram, que estão oprimidas, que são pobres, que são cegas, anunciar um tipo de libertação que não é uma nova religião, é uma libertação para a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não disse, eu vim para que tenham um novo sistema religioso, um novo conjunto de regras religiosas, uma nova denominação a seguir, um novo dogma, uma nova doutrina. Jesus nunca disse isso, Jesus nunca fundou o cristianismo. Mas o que ele fez tem impacto para todas as áreas da vida e muda toda a cidade. A nossa palavra é polis. Os discípulos de Jesus, quando começaram a seguir, imitar o que ele fez e seguir os caminhos dele, começaram a causar tumulto nas cidades por onde passavam, porque eles afetavam muitas coisas, a economia, os relacionamentos, o jeito que um ser humano trata o outro, o jeito que um governante governa sobre a sua cidade, o jeito que a gente faz a nossa profissão, o jeito que a gente trata as nossas finanças, o jeito que a gente trata a nossa família, o jeito que a gente educa os nossos filhos. Tudo isso é transformado pela vida de Jesus. É muito mais do que uma simples religião. Por que eu estou enfatizando tanto isso e falando sobre essas coisas? Porque a gente tem a mania, o nosso sistema de vamos separar igreja e Estado, vamos separar assuntos do cotidiano dos assuntos religiosos. A gente diminui a obra de Jesus, a gente minimiza o impacto que ele causou na humanidade. E eu não estou dizendo com isso, muito pelo contrário, né? Eu não estou dizendo com isso que a vida de Jesus e a obra de Jesus deva ser transformada num estado teocrático, em que a gente pega os ensinos de Jesus e transforma ele em leis para que todas as áreas da sociedade obedeçam obrigatoriamente a Jesus. Não é isso. Porque a vida de Jesus, nesse sentido, foi uma certa decepção. Por um lado, Jesus era tido como um líder para o povo, um líder de ordem política, econômica, religiosa, existencial, no total. Por outro lado, ele não atendeu às expectativas que o povo tinha. Já falei aqui, quando o povo quis proclamá-lo rei à força, ele se escondeu. Quando ele foi ser preso e o povo estava naquela ansiedade de que naquele momento era a hora de se libertar dos romanos, porque o povo sofria muito pelo Império Romano, quando um discípulo saca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus diz, guarde a espada, porque aqueles que vivem pela espada morrerão. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele colocaria legiões de anjos para me proteger, ele colocaria um exército aqui, a gente dominaria tudo se a gente quisesse. Mas não é isso que eu vim fazer. Quando Jesus é levado diante de Pilatos, Pilatos faz a pergunta, você é o rei dos judeus? Ele fala, você que está dizendo. E aí Pilatos insiste, mas você é o rei? Fala, você é o rei dos judeus? Aí Jesus diz, de fato eu sou um rei, mas o meu reino não é desse mundo. Eu sou um governante de ordem existencial, eu governo sobre as coisas, mas o meu governo não é como o de Roma, não é um rei, um reinado que tem castelo, que tem trono, que tem império, não é um reinado desse tipo. O meu reinado é de um outro tipo. Então eu fico pensando que naquele tempo a gente estaria esperando que Jesus assumisse o governo e mudasse as leis, assumisse o Palácio da Alvorada. E Jesus falou, não, eu não governo nesse tipo de governo. Aí a gente pensa, não, então Jesus vai fazer um tipo de revolução aqui, vai derrubar esse sistema e vai criar outro. E Jesus fala, não vamos pegar em espadas. Jesus não era um revolucionário político, mas ao mesmo tempo ele governa sobre todas as áreas. Então a gente precisa, para os nossos dias, entender que ser cristão não é apenas aderir a uma religião. Não é apenas fazer parte de um sistema de dogmas e doutrinas. Alguém aparece para você, né, chega para você e diz assim, olha, eu acabei de me converter e me tornei cristão. Agora, faz 5 minutos. E aí te pergunta, o que eu faço agora? O que eu faço agora que eu sou cristão? O que eu preciso praticar nesse cristianismo? Se a gente for bem honesto, a gente vai ter algumas respostas prontas. Por exemplo, ir à igreja todo domingo. Quando você estiver na igreja, cantar na hora que estiverem cantando, levantar, bater palma, depende do jeito que a sua igreja trata essas coisas. Na hora que um líder religioso, seja o padre, seja o pastor, os líderes do cristianismo, né? A hora que ele começar a falar, você fica quieto.
você escuta, e você fala amém, aí você aprende, aí você vai para casa e aí você vai viver sua vida. E você pega a 10ª parte de tudo que você ganhar, é o dízimo, e você dá o dízimo lá naquela instituição religiosa. Você é uma pessoa honesta, você vai cumprir as leis, vai cumprir as regras, você não vai cometer crimes. Percebe que são regras muito fáceis de entender? Você precisa praticar algumas coisas, regras comportamentais, fazer essas coisas, não fazer outras coisas. Só que isso tudo não mexe no lugar mais profundo e mais íntimo. É por isso que a gente tem visto pessoas que têm vivido uma vida dupla, que fazem parte da religião cristã, seguem todas as regras do cristianismo, mas no fundo do seu coração são pessoas más, pessoas indiferentes, pessoas apáticas em relação ao sofrimento do outro, em relação à dor alheia, em relação aos problemas da cidade, aos problemas sociais, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que são oprimidos, como Jesus disse que veio para libertar os oprimidos. Às vezes a pessoa segue todas as regras do cristianismo, mas é apática em relação a isso. Do lado de Jesus, ele é ao mesmo tempo muito mais simples e muito mais profundo. Por quê? Jesus não dá uma série de regras. Jesus não diz que a gente tem que frequentar toda semana, que a gente tem que dar o dízimo todo mês, que a gente tem que ser honesto e andar na linha, porque a gente viu semana passada que Jesus quebrou várias regras e não se importa tanto com essas regras. Mas ao mesmo tempo, Jesus requer algo muito mais profundo, que é a inteireza do nosso coração, a integralidade da nossa vida. Então, enquanto o cristianismo diz, siga estas regras e basta, Jesus diz, você precisa ir muito além das regras. O caminho de ser meu discípulo é tomar a sua cruz e me seguir. Ou seja, a sua vida vai ser dedicada por inteiro à causa do reino de Deus. Não é apenas a sua religião. E aí fica a pergunta pra gente, voltando, né? Aquele cristão lá, acabei de me converter, o que eu faço? A gente teria uma resposta pronta, uma cartilha de regras e práticas, que é assim que vive um cristão. Jesus diria, bom, se você quer me seguir mesmo, como ele disse para o jovem rico, vai e vende tudo que você tem. O que Jesus estava dizendo? Submeta todas as áreas da sua vida ao meu governo. E o que isso significa? O que o governo de Jesus significa? Significa que você vai fazer pelo outro o que eu fiz por você. Eu aceitei você quando você não merecia, então aceite aqueles que você acha que não merece. Eu amei você a ponto de servir você ao invés de ser servido, então sirva ao invés de querer ser servido. Coloca uma toalha em volta da cintura, se ajoelha diante de outras pessoas e lave os pés deles. Eu paguei um preço de uma dívida que não era minha, então pague a dívida de outras pessoas. O caminho de Jesus, ele é muito maior, ele envolve todas as áreas da vida, todas as áreas da sociedade, é muito mais profundo, mas não é pelo poder. Jesus não era um rei sem trono, um rei sem palácio. Ele não mudou a sociedade de cima para baixo, pelo poder. Ele mudou de baixo para cima, pelo serviço. Então o nosso desafio, e o desafio que eu quero fazer a você, olhando para a vida de Jesus na polis, como é que Jesus viveu na cidade, como é que Jesus transforma uma cidade, é entender, Igreja Batista Central de Itu não é um grupo de pessoas que se reúne num prédio que se chamava Bar Santo Jorge. Não é aquele prédio ali, não é um grupo religioso que se encontra aos domingos, não é isso. A Igreja Batista Central de Itu é parte do corpo de Cristo atuando em Itu, em Salto, em Indaiatuba, na região. Então, a nossa igreja não é o grupo de pessoas que escuta quando eu falo. Não é o grupo de pessoas que assiste esse vídeo, o grupo de pessoas que se reúne no domingo. A nossa igreja é o grupo de pessoas que atua na cidade, nas empresas onde a gente trabalha, nos bairros onde a gente mora, com as pessoas que são os nossos amigos, os nossos familiares. O alcance da nossa igreja tem a ver com todas as pessoas que a gente toca, como corpo, como família, como unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Não é eu sou o corpo de Cristo e eu falo para vocês. Não, nós juntos somos o corpo de Cristo e nós vamos atuar na terra. Então o que a nossa igreja faz? Muita coisa. A nossa igreja trabalha em diversas áreas, a nossa igreja mora em diversos bairros, está instalada em diversos bairros, a nossa igreja atua quando você atua. E isso é ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é o que a gente faz aos domingos, o corpo de Cristo é o que a gente faz com a totalidade da nossa vida. Acho que já está ficando claro e está ficando repetitivo, né?
Então, por exemplo, as suas opiniões sobre política têm a ver com o que Jesus está fazendo na política. O seu jeito de ser profissional no seu trabalho, na sua empresa, o jeito de ser chefe, o jeito de ser funcionário, é o jeito que Jesus vai tocar a sua empresa. O seu jeito de ser marido, o seu jeito de ser esposa, é o jeito que Jesus vai tocar o seu casamento, o seu jeito de criar os seus filhos. Eu tenho pensado muito sobre a criação de filhos, né? Não sei porquê, mas vamos pensar sobre esse tema. Quando a gente vai criar um filho, você quer criar um filho cristão, você ensina ele a decorar versículos de um texto, você ensina ele a ir a um prédio semanalmente, você ensina ele a ser honesto, ser íntegro, quer ser um bom cidadão, isso aí não precisa de Jesus, isso aí é o mínimo para qualquer religião, para qualquer humano que vive na polis, que vive na cidade. O mínimo é ser civilizado, seguir as leis, não cometer crimes, mas a gente resume a vida de Jesus nisso, e quando a gente vai ensinar nossos filhos, a gente ensina um conjunto de regras comportamentais do cristianismo. A gente não ensina aos nossos filhos que se quiserem viver a vida completa para Jesus, isso envolve o que eles vão fazer com a profissão deles. Se quiserem ir para a área do direito, que seja para estabelecimento da justiça e não apenas pelos honorários. A gente não ensina aos nossos filhos que se quiserem escolher uma profissão, que ao invés de pensar apenas na remuneração ou na estabilidade de um olerite ou de um trabalho que não tenha demissões ou que seja estável economicamente, a gente não ensina os nossos filhos a usarem a vida, o talento, os dons e as capacidades que eles têm a serviço do mundo, a serviço do próximo. A gente não ensina esse olhar mais amplo de Jesus, que é todas as áreas da sua vida devem estar a serviço de proclamar boas notícias aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, ou seja, tudo que nós fazemos é para proclamar o ano da graça do Senhor, porque nós somos cristãos e todas as áreas da nossa vida estão debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Então, esse é o nosso desafio. Quando olharmos para Jesus, não podemos colocar Jesus dentro de uma gaveta chamada cristianismo. Como se o cristianismo fosse uma gaveta, e tivesse o islamismo, aí aqui é o armário da religião, aí tem um outro armário das profissões. Aí essa setorização da vida, ela coloca Jesus dentro de uma gaiola. Jesus é muito maior que isso. E ele é escandaloso nesse sentido. Ele nos escandaliza, porque ele causa impacto em todas as áreas da cidade, mas ele não causa impacto pelo poder assumindo o governo. Ele causa impacto quando ele coloca eu e você, nós que somos discípulos, somos pequenas sementes. Ele vai nos espalhando e nos semeando para que a gente transforme todas as sociedades por onde a gente for passando. Então, tanto faz pra gente se o governo é de esquerda, de direita, se o governo é uma monarquia, se é uma república. Jesus pega a minha vida e a sua vida e ele nos espalha para causar uma revolução social por todos os lugares por onde a gente passa. Porque independente do modelo de governo, a maldade sempre vai existir, a desigualdade vai existir e nós estamos aqui para atuar, para estabelecer o reino de Deus. Quando Jesus enviou seus discípulos, em Mateus capítulo 10, ele diz, anunciem, é chegado o reino de Deus. Ele não disse, é chegado uma nova religião no reino de César. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Ou seja, a vida de Jesus, a obra, o ensino, ele não ensinava só nas sinagogas, ensinava também sentado numa pedra na montanha, ensinava na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele ensinava num barco aos seus discípulos, ele ensinava num poço à mulher samaritana, ou seja, a vida e a obra de Jesus mostram pra gente que é muito além dos muros da religião cristã. É uma existência para Deus, é uma vida completa para Deus. Nesse sentido, ele nos surpreende. Nesse sentido, ele expande os nossos horizontes para entender que eu e você temos um impacto a causar na história da nossa cidade, na história de Itu, na história de Salto, na história de Indaiatuba, a região que a nossa igreja atinge, a região que talvez agora está atingindo por meio da internet, outras cidades que estão acompanhando. Então, nós juntos temos um impacto a causar para a cidade, para a vida, na tua empresa, com o exercício da tua profissão, com o uso dos teus dons e talentos, com o que você faz com a tua família, como a tua família causa um impacto em outras famílias, em outras, ou na sua vizinhança, como os teus filhos vão causar um impacto para o mundo, vão cuidar do mundo junto com a gente que está fazendo isso. Então é isso que nós fazemos, essa é o alcance, né, a abrangência da vida e do ministério de Jesus.
Vamos orar? Senhor, nos ajuda a viver o Evangelho na sua totalidade. Me ajuda a entender como o governo de Jesus altera os aspectos cotidianos da minha vida. O meu jeito de tratar a Larissa, o meu jeito de criar o nosso filho, o meu jeito de ser vizinho, o meu jeito de ser amigo, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ser profissional, as minhas opiniões sobre a economia ou sobre a política. O que Jesus tem a me ensinar sobre isso, Senhor? Eu clamo a Ti que o Senhor grave no meu coração e na minha consciência que Jesus vai muito além da minha religião, que Jesus não é para ser visitado aos domingos, Jesus é o meu Senhor sobre todos os dias da minha semana. Então eu peço, Senhor, que o Senhor coloque sobre mim a visão do Teu reino, que o Senhor coloque sobre nós, todos juntos aqui que estamos fazendo essa oração como família, fazendo essa oração como igreja. Dá-nos a visão do Teu reino, para que entendamos o Seu governo sobre tudo, e não apenas numa religião ou num conjunto de doutrinas. Em nome de Jesus. Amém. A ceia, vamos passar a ceia. Vamos fazer o seguinte: você vai participar da ceia, você vai pegar os elementos, tá? O pão, o cálice, o suco de uva, e eu vou tocar um hino, nós vamos cantar um hino juntos, até para que você, se não preparou, não teve tempo de preparar, ou não sabia que a gente teria ceia, enquanto a gente canta esse hino, você prepara, deixa tudo preparado. Quando eu acabar de tocar o hino, eu vou deixar um versículo na tela, você lê esse versículo e você distribui os elementos, faz uma oração, participa da ceia com as pessoas da sua casa, porque você é um discípulo de Jesus e a ordenança de fazer isso em memória dele não foi para os pastores, padres e sacerdotes. A ordenança foi para todos os discípulos, então você pode participar disso aí na sua casa. Mas o texto que a gente deixa na tela, de 1 Coríntios 11, ele faz uma condenação ao povo de Corinto, Paulo faz uma condenação ao povo de Corinto, dizendo que quando eles se reúnem, há divisões e uns comem muito, o versículo 21, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Percebe que a ceia, da mesma forma que eu falei que a vida de Jesus era muito maior do que o aspecto religioso, a ceia também. A ceia tem a ver com o partir o pão, é um símbolo que significa o corpo de Cristo foi moído, ele recebeu um castigo, que é o castigo de quem faz coisa errada. Nós fizemos a coisa errada. E o corpo de Cristo foi moído em nosso lugar. Mas não só no sentido religioso, no sentido completo. Por isso, naquele tempo, alguns tinham a barriga cheia e outros ficavam com fome. Então, fome e barriga cheia é uma desigualdade na ceia. É por isso que nós devemos repartir a ceia, esperar uns pelos outros, para ver se todo mundo tem o mesmo pedaço de pão, para ver se todo mundo tem comida. E aí nós participamos de Cristo, porque Cristo morreu igualmente por todos nós. Ele não morreu mais pelo marido do que pela esposa, do que pelos filhos. Ele morreu por todos nós. Então o pão é partido igualmente para todos. Nós comemos juntos, participamos do mesmo pão. O cálice é uma nova aliança, é um novo acordo. Jesus não fez um novo acordo com os líderes religiosos ou com apenas um da sua casa. Ele fez um novo acordo com a humanidade. É por isso que o cálice é bebido por todos. Não tem um que se embriaga e outro fica com sede nesse sentido. O cálice é bebido por todos. Então a vida de Jesus estabelece um novo modo de viver, que é um modo de viver que considera o outro tão importante quanto a si mesmo, que não come e deixa o outro com fome. Então nós partimos o pão, nós partimos o cálice, dividimos o cálice, bebemos do mesmo cálice, comemos do mesmo pão, para que todos nós estejamos bem alimentados, estejamos cobertos e agraciados por essa nova aliança de Cristo Jesus. Vamos cantar um hino que tem a ver com essa compreensão completa da obra de Jesus. E se você conhece, eu te convido a cantar junto. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei.
desse pão e desse cálice, nosso coração traga a memória, nós tenhamos na memória do nosso coração o sacrifício de Jesus, que pede a nós que entreguemos tudo, não apenas a religião, mas todas as áreas da vida, submissas a este Cristo que entregou seu corpo e seu sangue por nós. Vou deixar o versículo e você pode fazer a leitura, distribuir o pão e o cálice e participar da ceia com a sua família. Senhor, nós te louvamos porque isso é graça sobre nós. Nós não merecemos o sacrifício de Cristo, do teu Filho unigênito. Um sacrifício para pagar uma dívida de pecado nosso. E até que Ele venha, nós teremos em nossa memória que foi pago um alto preço para nos dar a liberdade de vida que nós temos. Nos ajuda a entender a consagração de todas as áreas da nossa vida como forma de gratidão por essa ceia, como forma de gratidão por esta graça que é Cristo Jesus nos libertando da condenação, da morte e do inferno. Nos ajuda a viver uma vida digna de discípulos de Cristo, discípulos fiéis aos ensinos de Jesus. Nos ajuda a não te diminuir a uma religião, mas entender a tua soberania e o teu governo para tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os avisos você já conhece, mas é sempre bom repetir. A nossa igreja tem compromissos financeiros e compromissos sociais. Nós somos um grupo de pessoas que se reúne num prédio, que tem suas contas de água, de luz, e a gente continua com essas contas, mesmo nesse período de distanciamento. Então a sua contribuição é muito importante. Você tem sido muito fiel à nossa igreja. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque a nossa igreja tem conseguido arcar com as responsabilidades financeiras graças à tua generosidade e à tua responsabilidade. Você tem assumido o seu papel na sua responsabilidade como parte desse corpo, parte dessa família. E você também tem sido fiel, mas eu quero sempre reforçar esse aviso, no compartilhamento dos seus bens com aqueles que necessitam. Então, se você quiser contribuir com a igreja, você fala com
o Danilo, que pode te passar os dados para a transferência bancária e até te prestar contas de como a nossa igreja tem administrado as nossas finanças, caso você tenha dúvidas. E se você quiser compartilhar alguma coisa que você tem, quiser doar uma cesta básica, quiser fazer uma compra de mercado a alguém que precisa, quiser se desfazer de algumas coisas do seu guarda-roupa que estão em bom estado e você acha que alguém pode fazer melhor uso delas que estão paradas aí, você fala com o Anderson e o Anderson pode te conectar. Além disso, se você quiser ser voluntário em algum projeto, em alguma causa, quiser doar um pouco do seu tempo, fala também com o Anderson. Nossa igreja tem essas duas responsabilidades grandes que eu repito toda semana. Nós temos que pagar as nossas contas e nós temos que ajudar quem precisa. Então eu louvo a Deus pela tua fidelidade e te incentivo a continuar sendo fiel a isso. Por fim, nós vamos agora para uma live lá no Instagram, @centralbatistaitu, onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa expansão do Evangelho, que não é apenas uma religião cristã, mas é muito mais do que isso. Vai muito além de dogmas e doutrinas. Eu espero que você chegue na live e já vai digitando seu comentário sobre a reflexão de hoje, as suas impressões, o que você gostou, o que você não gostou, o que você ficou com dúvida, o que você pensou, como essa mensagem ecoa aí no seu coração. Então chega lá no Instagram, entra na live e já vai digitando para a gente poder interagir. A live não é uma segunda pregação, é um bate-papo nosso sobre esse conceito de Jesus na polis, tá bom? Então se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana e a gente se vê aqui domingo que vem.